Fala, minha galera linda e maravilhosa, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou trazer um tema que vocês me pedem muito, que é nomenclatura de sais. Então já deixa o like nesse vídeo, compartilha com a tua galera e se você é novo por aqui, se inscreve no canal, tá? E eu tô deixando aí o link na descrição desse vídeo da melhor plataforma de química da internet brasileira pra você aprender química com o meu método e arrasar nas provas, tá bom? Então se liga só, gente, ó. Em primeiro lugar, eu preciso que você conheça a regra geral de nomenclatura dos sais, tá? Quando eu falo que eu quero que você conheça a regra geral, eu quero que você entenda que o formato da nomenclatura de um sal segue esse padrão. Você nomeia o ânion primeiro, depois a preposição de e depois lá no final vai estar o nome do cátion. Então essa é a ordem que a gente vai usar para dar nome a sais inorgânicos, beleza? E aí eu também preciso que você guarde algumas maldades. A primeira, galera, é que o ânion ele sempre é derivado do ácido. É o ácido que origina o ânion. Tudo bem, galera? Em contrapartida, o cátion ele vem da base. Aí tu fala assim, pô, Cabral, eu entendi isso aí não. Vai entender agora, ó. Vogal com vogal, consoante com consoante. A, B, C. Pronto. Ânion vem do ácido, do ácido vem o ânion, da base vem o cátion. Pronto, você não esquece jamais. Então, ó, do ácido vem o ânion, da base vem o cátion, você não esquece jamais. Tudo bem? E aí, quando você tá dando nome, galera, a ânion, eu preciso que você tenha em mente duas coisas. Em primeiro lugar, eu posso ter ânion sem oxigênio na sua composição e com oxigênio em sua composição. Quando você tem um ânion aqui, galera, que não tem oxigênio, você vai nomear da seguinte maneira, ó, o nome da espécie que forma aquele ânion, mais a terminação eto. Então, por exemplo, ó, esse cara aqui, ó, Cl- cloreto, F1- fluoreto, I- iodeto. Beleza? Cn- cianeto, S2- sulfeto. E por aí vai, acabou. Não tem caô, não tem caô. Beleza pura, galera? Eu preciso que você saiba disso. Agora, quando esse ânion tem oxigênio na composição dele, a gente vai calcular o NOx, beleza? A gente vai calcular o NOx ali. Aí tu fala assim, Cabral, como? Se você calcula o NOx e você chega em 7+, você vai nomear per seguido do nome do elemento central lá do sal, vou te mostrar isso, mas a terminação ato. Achou 6+ ou 5+ é ato. 4+ ou 3+ é ito, 2+ ou 1+, hipo, seguido do nome do elemento central, mas a terminação ito. Tudo bem, galera? Agora, só cuidado, tá, galera? Cuidado. Carbono, 4+, e boro, 3+. Pela regrinha, deveria terminar em ito, né? Mas não, eles vão terminar em ato. Tudo bem? Então a gente vai aprender a existência do ânion carbonato. Mas eu vou te ensinar algumas maldades para você não precisar calcular o NOx. Calcular só quando for extremamente necessário, tudo bem? Agora, quando você nomeia, galera, um cátion, eu preciso que você tenha em mente essa maldade aqui, ó. Existem dois tipos de cátions. Sério, Cabral? Sério? Cátions que tem NOx fixo e cátions que tem NOx variável. E aí os caras que tem NOx fixo são tipos de metais alcalinos do grupo 1 da tabela periódica. Os metais alcalinos terrosos, grupo 2 da tabela periódica, alumínio, zinco, amônio, cádmio e prata, esses caras têm NOx fixo, então você não precisa fazer menção ao NOx desses camaradas na nomenclatura. Então, por exemplo, ó, Cabral tem, sei lá, sódio. Sódio é do grupo 1, ele é sempre 1+, então eu vou nomear somente como sódio. Eu não preciso falar sódio 1. Cálcio é 2+, ele é do grupo 2 da tabela periódica, né? Então, como ele tem NOx fixo, eu não preciso falar que o nome dele é cálcio 2. Eu vou chamar só de cálcio. Acabou. Ah, o alumínio, Cabral, é sempre 3+. Então você não vai falar alumínio 3, você vai falar alumínio só. Zinco, 2+. Cabral, qual é o nome dele? Só zinco. NH4+. Caraca, Cabral, qual é o nome desse cara? Esse camarada aqui, prazer, é o amônio. Então agora você tá conhecendo ele, tá? Agora, gente, então não esquece isso. Grupo 1, sempre o mais. Grupo 2, sempre 2+, alumínio sempre 3+. Eu, Cabral, chamo isso aqui de regra do doguinho. Aí fala assim, como assim regra do doguinho, Cabral? O doguinho fala assim, não fala, ó, au, au, au. Aí tu fala assim, Cabral, não entendi nada. Alcalinos terrosos, alumínio, 1, 2, 3. Você não esquece jamais, tá? Agora, galera, se você tem NOx variável, aí você precisa fazer menção ao NOx do cátion na nomenclatura do sal. E para isso você tem duas maneiras de fazer isso, tá? Você vai usar o algarismo romano, então, por exemplo, ferro 2+. Cabral, como é que eu sei que o ferro tem NOx variável? É simples, ele não tá nessa listagem aqui, ó. Qualquer cátion que não faz parte dessa listagem aqui, né? Então eu vou até
incluir mais, né, para ficar bem completo, ó. A prata, que é sempre um mais, o cádmio, que é sempre 2 mais. Pronto. Então, ó, quaisquer carinhas, melhor dizendo, que não fazem parte dessa listagem, vai ter NOx variável, beleza? Então, ferro 2 mais, como é que eu vou nomear ele, Cabral? Ferro, e eu boto algarismo romano 2. Ferro 3 mais, o nome dele, Cabral? Ferro e 3 em algarismo romano. Tudo bem, galera? Chumbo 2 mais, eu vou escrever chumbo e 2 do ladinho em algarismo romano. Chumbo 4 mais, eu vou escrever chumbo e 4 em algarismo romano lá do ladinho. Tudo bem, galera? Na paz? E aí, se você não quiser usar algarismo romano, você pode utilizar as terminações ico e oso. Terminação ico pro maior NOx, terminação oso para o menor NOx. É tipo aquela parada, ó. A coragem dos átomos, dos elementos das espécies químicas é medida pelo seu NOx. Quando o NOx é alto, eu sou heróico. Quando o NOx é baixo, eu sou medroso. Deu pra entender, galera? Entendeu? Então, por exemplo, ferro, que pode ser 2 mais ou 3 mais. O ferro 3 mais é heróico. Então o nome dele, Cabral, férrico. Cabral, ferro 2 mais tá com menor NOx, então ele é medroso. O nome dele, ferroso. Deu pra entender? Chumbo 2 mais e chumbo 4 mais. Chumbo 2 mais, Cabral, ele é medroso, ele tá com menor NOx, então ele é plumboso. Chumbo 4 mais é heróico, então o nome dele, Cabral, plumbico. Tu entendeu, né, galera? E aí se liga agora, gente, nesses exemplinhos. Agora a gente vai aprender a nomear, tá? Sais que não têm oxigênio na sua composição. Ou seja, galera, os sais halóides, tá? Feito esse acordo aqui, ó, essa revisão, que eu acho que você entendeu tudão, agora a gente vai começar a praticar a nomenclatura mesmo, tá? Então vamos lá, gente, ó. Quando o sal não tem oxigênio, você já viu comigo que o ânion vai terminar em eto, depois a preposição de e o nome do cátion. Aí vamos lá, se liga nesse primeiro exemplinho aqui, tu fala assim, Cabral, não sei não, mané. Claro que sabe. Gente, ó, na frente o cátion, atrás o ânion. Então o ânion é esse cara aqui, ó, o cloro. Como é que é o nome dele? Não tem oxigênio, né? Então o nome dele vai ficar cloreto. Cloro mais eto vira cloreto, seguido da preposição de. E o Na é do grupo 1 da tabela periódica. Pode olhar aí, ele tem NOx fixo, tá? Então não preciso mencionar um NOx. Então eu vou nomear assim, ó, sódio só. Acabou. Ah, por isso que o nome do NaCl é cloreto de sódio, Cabral? Por isso você tá jogando. Cai, Cabral. Pô, Cabral, sei isso aí não, mané. Sabe sim, ó. Esse é o ânion, esse é o cátion. E é iodo. Iodo mais eto vira iodeto. D, o potássio, ele é do grupo 1 da tabela periódica. Tem NOx fixo. Então, ó, iodeto de potássio. Eu não preciso mencionar o NOx. Cabral, CaCl2. Cabral, não sei, Cabral. Claro que sabe. Cloro é cloreto. Cálcio é do grupo 2 da tabela periódica. É sempre 2 mais, então não precisa mencionar o NOx. Então o nome vai ficar cloreto de cálcio. Acabou, gente. Acabou. NH4CN. Pô, Cabral, agora eu não sei, Cabral. Sabe sim, gente, ó. CN- é o cianeto e o NH4 mais é o amônio. Logo, o nome desse camarada vai ser cianeto de amônio, beleza? Ó, amônio. Tá vendo aqui, ó, o ânion cianeto e o NH4 mais é o amônio. Tá vendo como é que é fácil? Agora, e PBS? Então vamos lá, gente, ó. O enxofre é o ânion e chumbo é o... Ih, Cabral, chumbo é... Deixa eu olhar aqui, gente, peraí. Chumbo é do grupo 1? Não. Ele é do grupo 2? Também não. Ele é o alumínio, zinco, amônio, prata, cádmio? Ih, também não. Então se o chumbo ele não tá aqui no grupo dos NOx fixo, ele vai estar aqui, ó, pertencente ao grupo dos carinhas de NOx variável. E agora, calma, galera, calma. Como o chumbo ele tem NOx variável, eu agora preciso determinar o NOx do chumbo aqui, beleza pura, para eu construir a nomenclatura dele. Aí tu fala assim, mas pô, Cabral, como é que eu vou fazer isso aí? Não sei. Vamos lá, galera, para você nunca mais errar essa brincadeira, tá? Olha só. Você, quando é um ânion que não tem oxigênio, beleza? Se você for do grupo 17 da tabela periódica, um halogênio, você vai ser um haleto, tá? Tipo flúor, cloro, bromo, iodo, você vai ter NOx 1 menos, beleza? Ah, por que, Cabral? Porque você do grupo 17 já tem 7 elétrons na última camada, pra chegar a 8 falta 1. Então você tá muito afim de ganhar um elétron. Esse 1 menos aqui é porque você ganhou um elétron pra ficar estável. Agora, se você é do grupo 16 da tabela periódica, como é o caso aqui do enxofre, se você é do grupo 16, você já tá com 6. Pra estabilizar com 8, faltam 2. Então você tá muito afim de reciclar
receber 2 elétrons. Quando você recebe 2 elétrons, tu fica 2 menos, tá vendo aí, galera? Então guarda isso pra mim. Se você é do grupo 17 sem oxigênio, você vai ter NOx 1 menos. Se você é do grupo 16 sem oxigênio, você vai ter NOx 2 menos. Então agora eu consigo dar fácil a nomenclatura desses caras aqui, ó. Você não aprendeu que a soma dos NOx tem que ser 0? Nesse tipo aqui de fórmula, até porque a fórmula aqui, ó, ela é eletricamente neutra, né? Então é porque o número de negativos e positivos está igual. Então veja, galera, veja. Se aqui é 2 menos, ó, se aqui é 2 menos, se o enxofre é 2 menos, para dar 0, o chumbo tem que ser 2 mais. E olha aí, você acabou de descobrir o NOx do chumbo, tá vendo como é que é fácil? Então como é que vai ficar o nome desse cara aqui, Cabral? Vai ficar assim, ó, sulfeto de chumbo, ó, sulfeto de chumbo, e como o NOx é 2, 2, ó, em algarismo romano. Acabou, joga. Agora, Cabral, e aqui, hein? Sei não, claro que sabe. Vamos lá, gente. O enxofre sem oxigênio, ó, NOx 2 menos. 2 vezes menos 2 totalizam 4 negativos, então eu preciso pra zerar de 4 positivos. Então o NOx do chumbo aqui é 4 mais. Então, peraí, Cabral, aqui é o chumbo 2 e aqui tem chumbo 4? É. Então como é que vai ficar o nome desse cara? Vai ficar assim, ó. Sulfeto de chumbo. Olha aí, ó. Sulfeto de chumbo 4. Pronto. Beleza, gente? Tranquilo? Ah, Cabral, mas peraí. E se eu quisesse usar aquela parada de oso e ico, né? Vamos lá, galera, pra você nunca mais errar isso. Aqui o chumbo é 2 mais, aqui o chumbo é 4 mais. Então aqui ele é medroso, aqui ele é heróico. Então como é que vai ficar o nome desse cara aqui, ó? Eu poderia chamar esse camarada aqui de cima de sulfeto, tá? Plomboso. E aí, gente, ó, cuidado com isso daqui, tá? Quando você utiliza as terminações oso, ico, você não usa a preposição de. Então não é sulfeto de plomboso, é sulfeto plomboso apenas, tá? Aqui eu poderia chamá-lo de sulfeto plúmbico. Ó, plúmbico. Pronto. Tá aí. Medroso é heróico. Deu pra entender, galera? Suavidade? Então é assim que a gente faz para dar nome de sais sem oxigênio. O que eu vou fazer agora? Você vai dar um print e agora eu vou te ensinar a nomenclatura de sais com oxigênio em sua composição. Vai lá, minha galera, dá aquele print maravilhoso. Vai. Printa aí, mané. Printou? Então vamos continuar, minha galera. Fala, minha galera linda e maravilhosa. Vamos agora aprender a nomenclatura de sais com oxigênio em sua composição, ou seja, os oxissais. Galera, você vai continuar seguindo a regrinha. Nome do ânion primeiro, seguido da preposição de e termina com o nome do cátion, tá? E agora, quando você vai construir o nome do ânion, esse nome vai ser construído em função do NOx do elemento central, da espécie química que aparece no meio da fórmula do sal. Tudo bem, galera? Então, por exemplo, você fez lá o cálculo. Chegou em 7+, você vai construir o nome do ânion dessa maneira. PR seguido do nome desse elemento central, o nome dessa espécie química que está lá no centro, mais a terminação ato. Achou 6 mais ou 5 mais, o nome dessa espécie química, mais ato. 4 mais ou 3 mais, o nome dessa espécie química, mais a terminação ito. 2 mais ou 1 mais, hipo, seguido do nome dessa espécie química central e a terminação ito. Beleza pura? Agora, se liga nesse danger, que é perigo em inglês ou peligro no espanhol. Não dá mole nisso, tá? Gente, carbono 4+, e boro 3+, terminam com ato. Beleza? Ué, Cabral, mas você falou que é ito. Mas como o carbono ele é do grupo 14 da tabela periódica, o maior NOx pra ele é 4+. Então ele não é medroso, ele é heróico. Tá ligado nisso? E aí o ico vira ato. Lembra disso? Bico de pato formoso, periquito com clorido que eu não me meto. Lembra disso, né? E o boro, mesma vibe, galera. Mesma vibe. Eu acho que você já entendeu, né? Que a terminação ato são para os maiores NOx, né? Assim como era lá nos ácidos, a terminação ico. E a terminação ito são para os menores NOx, né? Para os NOx mais baixo, tudo bem? O boro, como ele é do grupo 13, o maior NOx para ele é 3+. Então, por mais que 3+ não seja o maior NOx dessa tabelinha, para ele é o maior,
Beleza? Pro grupo dele é o maior. Então, por esse motivo que ele vai terminar em ato, tudo bem? Porque pro grupo dele ele tá com o maior NOx possível. Agora, quando você vai nomear o cátion, você vai seguir a mesma lógica que a gente acabou de ver nos sais haloides, nos sais que não tem oxigênio. Se tiver NOx fixo, eu vou dar o nome apenas do elemento da espécie química. Então, aqui é só sódio, potássio, lítio, não preciso. Ah, grupo 2 é só cálcio, é só magnésio, é só berílio. A L3+, é alumínio 3, Cabral? Não, só alumínio. Zinco 2+, é só zinco. NH4 1+, é só amônio, não preciso falar amônio 1, tá? Ag1+, é só prata. Cádmio 2+, Cabral? Não, é só cádmio. Tudo bem, galera? Agora, se tiver NOx variável, aí sim você escreve o nome do elemento, o nome da espécie química e você precisa mencionar o NOx na nomenclatura. Você pode fazer isso de dois jeitos. Ou você vai usar algarismo romano, ou você vai usar para o maior NOx a terminação ico, porque ele é heróico, e para o menor NOx você vai utilizar a terminação oso, porque ele é medroso. Tudo bem, né, gente? Beleza. Então se liga nesses três exemplos pra ficar bem fixo isso na tua mente, tá? Vamos lá, Cabral, como é que eu faço pra dar o nome desse cara aqui? Não sei, Cabral. Claro que sabe, vamos lá, ó. Vou calcular o NOx desse elemento central aqui, ó, que é o enxofre. Então, ó, o sódio, ele é do grupo 1 da tabela periódica, então ele é 1+. Oxigênio, na maioria dos casos, 2-. E vou chamar de X o NOx do enxofre, tá? E agora você vai fazer o cálculo, ó. 2 vezes 1, Cabral, isso aqui vai dar 2 mais o enxofre vezes X, X. 4 vezes menos 2, menos 8, e você vai igualar isso aqui a 0. Deixa agora a letrinha de um lado e número de outro. Esse 8 vai lá para o outro lado, positivo. Esse 2 positivo vem negativo, e aí 8 menos 2 deu 6+. Então pronto, ó, você achou o NOx do enxofre. Agora você consulta. Peraí, Cabral, se é 6+, então é enxofre mais ato, né? E aí o enxofre na nomenclatura ele é referido como sulfur. Sulfur mais ato, então já entendi tudo, Cabral. Nome desse cara, sulfato de... E agora eu vou dar o nome do cátion, que é sódio. Como ele é do grupo 1, né? NOx fixo, não preciso de verdade mencionar o NOx do cara. Então acabou o nome dele, sulfato de sódio. Acabou. Acabou. Agora, Cabral, nome do KMNO4? Não sei, Cabral. Vamos lá. Eu vou calcular o NOx desse elemento central aqui, ó, que é o manganês. Potássio, grupo 1 na tabela periódica, então ele é 1+. Oxigênio, 2- na maioria dos casos. E eu vou chamar de X o NOx do manganês. E agora, Cabral, vou fazer o cálculo, ó. 1 vezes 1 vai dar 1. Mais 1 manganês vezes X vai dar X. 4 vezes menos 2 vai dar menos 8. E você vai igualar isso aqui a 0. Portanto, galera, deixo que é a letrinha de um lado e número do outro. Ó, esse 8 negativo, vou lá pro outro lado, positivo. E esse 1 positivo vem negativo, ó. E aí, 8 menos 1, você chega em 7+. Agora, consulta. Se eu achei, galera, 7+, é per o nome do elemento mais ato. Então, permanganês mais ato vira permanganato. Então, o nome desse cara vai ser permanganato. Ó, permanganato de... E como esse cara aqui tem NOx fixo, eu não preciso mencionar o NOx dele, né? Então, já que ele é do grupo 1, potássio. Beleza? Então vem aqui e nomeia apenas o elemento, ó. O nome dele, permanganato de potássio. Suavidade, minha galera, tranquilo? Agora, e o NaNO3, Cabral? O NaNO3? Vamos nessa. Deixa eu ver aqui, gente, olha só. Sódio, grupo 1 da tabela periódica, né? Então ele é 1+. Oxigênio, 2-. E vou calcular o NOx desse cara central aqui, ó. Vou chamar de X. Beleza. Como é que vai ficar o cálculo agora disso aí, Cabral? 1 sódio vezes 1 vai dar 1. Mais 1 nitrogênio vezes X vai dar X. 3 vezes menos 2 vai dar menos 6. E você vai igualar isso aqui a 0. Logo, minha galera, logo, deixa a letrinha de um lado aqui, ó. Deixa o X de um lado aqui quietinho. Isso vai ser igual a esse 6 negativo foi lá para o outro lado positivo. E esse 1 positivo vai lá para o outro lado negativo. 6 menos 1. Isso aqui vai dar 5+. Peraí, deu 5+, Cabral. Nitrogênio mais ato vira nitrato. Então o nome desse cara vai ser nitrato. Ó, nitrato de... E como o sódio, galera, é do grupo 1 da tabela periódica, né? Então tem NOx fixo, sódio. Pronto.
Tudo bem? Aí fala assim, Cabral, mas você só colocou exemplo com o Nox fixo, né? Fácil. Na prova não cai assim. Então faz o seguinte, dá o print agora e eu vou te ensinar uma maldade, tá? Que vai fazer com que você não precise calcular Nox na maioria das vezes quando a gente tem cátions com Nox variável. Eu vou te ensinar uma maldadezinha que eu gostaria muito que você guardasse no seu coração, porque são os caras mais comuns que costumam aparecer em prova. Suavidade? Vai lá, galerinha, dá aquele print maravilhoso. Vai, mas eu ainda não acabei. Vai, printa aí. Printa mesmo, hein? E eu volto já. Printou? Então agora, minha galera, vamos continuar, minha gente. Minha galerinha linda e maravilhosa que eu amo, que vocês moram aqui no meu coração, eu preciso muito que você conheça essa maldade aqui, ó, tá? Se você souber, galera, que esses caras aqui existem, tá? Os principais ânions oxigenados, cara, a sua vida fica muito mais fácil. Então, por exemplo, é muito legal você saber que sulfato é o SO4 2-, carbonato é o CO3 2-, fosfato é o PO4 3- e nitrato é o NO3 1-. Aí fala assim, mas pô, Cabral, como é que eu sei isso, hein? Sulfato é o SO4, carbonato é o CO3, fosfato é o PO4 e nitrato NO3. E aí você não esquece jamais. Essa é uma musiquinha autoral minha, tá? Que é uma paródia daquela que sejam lindas as festas, que eu canto no Natal. E aí você não esquece jamais essa brincadeira aqui. Suavidade, galera? Então se liga, gente. Olha como é que isso vai te ajudar demais, ó. Tipo assim, ó. FeSO4. Aí a galera fica perdidaça. Porque eu falo assim, Cabral, já sei, vou calcular o NOx do enxofre aqui. Mas para você calcular o NOx do enxofre, você depende de saber decorar dos NOx dos elementos das extremidades. Só que o ferro, ele é um cara que tem NOx variável. E tu fala assim, Cabral, não sei. E agora? Ferrou? Não, mané. Você sabe que o SO4, ele é 2-, né? Todo o SO4 é 2-. Então, para zerar, esse ferro aqui tem que ser 2+. Acabou. Olha como é que fica bem fácil. Então, o nome do cara agora, você vem e faz, ó, sulfato de ferro. Ah, é o ferro com NOx 2, Cabral. Então, sulfato de ferro 2. Olha como é que fica fácil, galera. Se você conhecer, tá vendo? Vale a pena conhecer, tá? Agora, Cabral, e aqui, hein? Ah, aqui é a mesma vibe, ó. Eu já sei que esse camarada aqui, ó, é o SO4 2-, tá? E eu já sei aqui, eu quero calcular o NOx do ferro. Aí você fala assim, Cabral, sei fazer isso aí não. Claro que sabe. 3 vezes menos 2 dá -6. Então, pra zerar, eu preciso de 6 positivos, né? Como aqui eu tenho 2, então o NOx desse cara aqui vai ter que ser 3+, ó. Vamos ver se bateu, vamos ver se bateu. 2 vezes 3, 6 positivos. 3 vezes menos 2, 6 negativos. Zerou, pronto. Então como é que é o nome desse cara, Cabral? Sulfato, ó, sulfato de ferro 3, em algarismo romano. Pronto. Tudo bem? Ah, Cabral, mas peraí, eu poderia usar o lance do oso e do ico? Pode. Vamos lá, aqui é ferro 2+, aqui é ferro 3+. Então esse ferro é medroso, ferroso, esse ferro é heróico, eu vou chamar de férrico. Então você poderia chamar esse FeSO4 de sulfato ferroso, tá? Ou ainda chamar esse cara de sulfato, aqui embaixo, ó, férrico. E aí, mais uma vez, não esqueça, tá? Ó, não esqueça. Quando você usa a terminação osico, você não utiliza a preposição de, tudo bem? Agora, CaCO3, Cabral, já sei, vou calcular o NOx do carbono. Aqui tem como calcular. Mas, gente, não precisa. Você já sabe que o CO3 é o carbonato. E o cálcio tá aqui, ó, no grupo 2, ele tem NOx fixo. Então, você já pode olhar para ele e escrever direto. Cabral, o nome desse cara? Carbonato de cálcio. Acabou, gente. Não precisa, nesse caso, calcular NOx, tá? Eu só calculo, galera, NOx quando é extremamente necessário. Suavidade? Então essa é uma maldade super importante que eu quero que você saiba. Vai lá, galera, dá aquele print maravilhoso. Vai, o quadro é teu. Printa aí, mané. Printo. Então, o Cabral vai me ensinar. Tá vendo aí, galera, como é que você aprende de verdade comigo? Galera, olha só, não esquece de deixar o like nesse vídeo, compartilha com a tua galera, na moral mesmo. E se você é novo por aqui, se inscreve no canal, estamos na meta de alcançarmos 1 milhão de inscritos. Eu tô muito feliz e eu acho que rola esse ano, tá? E só pra te lembrar, eu tô deixando aí o link da minha plataforma na descrição do vídeo pra você clicar, fazer a sua matrícula e vir estudar e aprender química com o meu método. Eu te garanto que isso vai mudar a sua vida, tá? E eu espero de coração que essa aulinha tenha sido pra você, que ela foi muito pra mim um momento de muita felicidade, ó. Um beijão no seu coração, valeu, minha galera!